O nosso tema hoje é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse manual, ele foi trazido através de uma norma, que é uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele que estabeleceu essa norma através da resolução número 985 de 2022. Então, esse manual é muito importante, como eu havia dito antes, ele traz diretrizes para que a fiscalização ela seja ordenada, ela seja organizada, ou pelo menos deveria ser organizada, por isso nós estamos aqui, para entender que quando essa fiscalização ela não for organizada, ela não for ordenada, nós podemos requerer os nossos direitos. Para requerer direito é preciso conhecer, por isso nós estamos aqui. Vou passar o máximo de informações para vocês, para que a gente acompanhe o trâmite, né, o trânsito dessa fiscalização através do manual. Vamos ver o que é que o manual fala sobre essa fiscalização. E aqui uma pergunta importante. Quem é competente para fiscalizar e autuar no trânsito? Então, quem é competente? Quem é que pode fiscalizar e quem é que pode autuar no trânsito? É qualquer pessoa? Como acontece em alguns municípios, por exemplo, né? Que você chega em alguns municípios, você vê lá um pessoal com uma cor de farda, outro pessoal com outra cor de farda, pessoas com camisa de outras cores, e no geral vem escrito lá trânsito, fiscal de trânsito, agente de trânsito, monitor de trânsito, mas na verdade o que é que a lei fala sobre essas pessoas que podem autuar no trânsito? Quando a gente fala de autuação, a gente está falando de notificação. Uma coisa é atuar, outra coisa é autuar, é outra coisa completamente diferente. Então, quem pode autuar, quem que pode notificar quando se vê o cometimento de uma infração, quem que pode autuar no trânsito? A gente vai ver quem são essas pessoas que a lei traz diretrizes para que elas fiscalizem e autuem no trânsito. A gente vai ver que não é qualquer pessoa. Temos um município mesmo aí que está lá os fiscais de trânsito e chega com toda a roupagem, com toda a autoridade de um agente de trânsito, quando na verdade não é. E muitos até por falta de treinamento, por falta de conhecimento, às vezes ameaça alguns condutores, eu vou te multar, eu vou anotar sua placa, chega lá, tira foto, eu vou te multar, quando na verdade ele sabe que ele não vai multar, nem tampouco notificar. E daqui a pouco eu falo para você a diferença entre multar e notificar. Entre multar e notificar, que é coisa também completamente diferente. Multar é uma coisa, notificar é outra. É até interessante essa questão de multar e notificar ou autuar, porque alguns servidores públicos, até alguns agentes de trânsito mesmo, por falta de conhecimento, falta de entendimento, quando eu falo agente de trânsito, é aquele concursado, que é do órgão, que tem essa autonomia para fazer isso. Quem notifica é o agente de trânsito ou o agente da autoridade de trânsito. Ele sim pode notificar, ou ainda a autoridade de trânsito. Mas com relação à multa, a multar, quem vai multar é o órgão, através da autoridade de trânsito, porque a multa é quando se aplica-se a penalidade. Essa aqui é a multa propriamente dita. E quem aplica a penalidade não é o agente de trânsito na rua. Então, quando o agente de trânsito, um policial rodoviário federal, um guarda municipal ou um policial militar, ele fala para você, rapaz, você cometeu infração, eu vou te multar, eu vou picar em você aí 3, 4 multas. Ele não vai picar nenhuma, nem meia ele consegue picar. Porque ele não multa, ele notifica, ele autua, ele lavra um auto. Quem vai multar ou não é o órgão, quando aquela notificação chega lá dentro. Porque quando essa notificação ela chega lá dentro, vai ter que se verificar a legalidade da notificação, a legalidade da lavratura, para a partir daí multar ou não. Então, agente de trânsito, agente da autoridade de trânsito não multa ninguém. Quem multa é o órgão a partir da autoridade de trânsito. A gente vai chegar lá, vou explicar para vocês. Então, quem é competente, né, como eu tinha falado, como tinha na pergunta anterior, né, quem é competente para fiscalizar e autuar no trânsito?
tanto o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, quanto o Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1, ele fala sobre essas pessoas: autoridade de trânsito, agente de trânsito e agente da autoridade de trânsito. São 3 pessoas diferentes. E aqui a gente vai entender cada uma delas aqui. É bem tranquilo, bem facinho de entender aqui. Quem é a autoridade de trânsito? Vou ler o texto que diz a norma e aí eu explico para vocês. O texto diz assim: autoridade de trânsito, dirigente máximo de órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Trocando isso em miúdos, quem é a autoridade de trânsito? O agente chega lá na rua, ou o fiscal chega lá na rua, ou o guardador de carro chega lá na rua. Eu sou a autoridade de trânsito aqui, então ninguém mexe comigo porque a autoridade de trânsito aqui sou eu. Na verdade, não é. Para passar uma explicação assim, bem básica de quem é a autoridade de trânsito é o maior cargo do órgão de trânsito. Vou dar um exemplo. Quem é a autoridade de trânsito do estado da Bahia, por exemplo? É o diretor do Detran. É o maior cargo dentro do órgão de trânsito. O maior cargo dentro do Detran Bahia é o diretor. Então, o diretor, ele é a autoridade de trânsito. Vou dar um exemplo aqui da CET, lá de São Paulo, que é o órgão de trânsito de São Paulo. Quem é a autoridade de trânsito do município de São Paulo? É o maior cargo dentro da CET. Então, se a CET lá, o maior cargo for secretário, o secretário ele é a autoridade de trânsito. Se o maior cargo da CET for superintendente, então o superintendente ele é a autoridade de trânsito. Mas deixa eu ir um pouquinho mais a fundo, porque você é meu aluno. Deixa eu ir um pouquinho mais a fundo, porque você é meu aluno. Originariamente, preste atenção, questão de concurso público federal da Polícia Rodoviária Federal. Originariamente, quem é a autoridade de trânsito de um estado? Não é o diretor do órgão de trânsito estadual. A autoridade de trânsito de um estado é o governador do estado. Ele sim é a autoridade de trânsito. Dentro do município, quem é a autoridade de trânsito dentro do município? O prefeito do município. Então, ele é... Mas como assim? Mas eu moro em um município que a autoridade de trânsito lá é o secretário. Pronto. O prefeito do município, ou prefeita, ela vai passar este cargo, ela vai designar este cargo para uma pessoa. Então, o prefeito, ou a prefeita, ou governador, governadora, presidente, passa para uma pessoa esse cargo de autoridade de trânsito. Então, vai eleger o secretário de trânsito. No estado aí do Espírito Santo. Então, o governador do Espírito Santo, ele é a autoridade de trânsito do estado. Então, ele vai designar o diretor do Detran do Espírito Santo como autoridade de trânsito do estado do Espírito Santo. Tranquilo? Então, agora você já sabe um pouquinho a mais do que os outros. Então, no geral, se eu pergunto, quem é a autoridade de trânsito de um órgão, é o maior cargo dentro do órgão. Mas se eu vou fazer uma prova e lá pergunta quem é a autoridade de trânsito do estado do Pará, você já sabe que é o governador do Pará. Então, o governador do Pará, ele vai transferir esta responsabilidade, ele vai descentralizar essa responsabilidade e vai estabelecer como autoridade de trânsito o diretor do Detran do Pará. Ele sim é a autoridade de trânsito. Agente de trânsito, quem é o agente de trânsito? Eu vou ler aqui o que diz o texto e aí eu vou explicar. Agente de trânsito, servidor civil efetivo de carreira do órgão. Servidor civil efetivo. Quando se fala efetivo, é porque ele fez o concurso público. Então, para ser agente de trânsito, ele tem que ser servidor civil efetivo de carreira do órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário com atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e transporte, no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição. Deixa eu só pegar esse texto aqui e dar uma resumida rapidona aqui, bem rápido. Servidor civil efetivo de carreira, ele tem que ser concursado, tem que fazer o concurso para ser agente de trânsito, então não vale somente bater no peito, eu sou agente de trânsito, ou então, como alguns interiores aí fazem, tem alguns interiores que fazem isso, tá errado,
vestem pessoas nomeadas para cargos públicos e veste como agente de trânsito. Coloca a roupa mesmo de agente de trânsito. E essas pessoas chegam lá e notificam e o secretário vai lá e valida essa notificação. Está errado, fazendeiro. É bem totó, né? Está errado, fazendeiro. Não pode, não. Então, tem que ser concursado para ser agente de trânsito. E para o cargo de agente de trânsito. Com atribuições de educação, fiscalização e operação, operação e fiscalização de trânsito, no exercício regular do poder de polícia. Quando a gente fala de poder de polícia, é o poder de fiscalizar, de fiscalização. Quando a gente fala poder de polícia, não é aquela a polícia que a gente conhece, não, que sai lá armado e vai revistar carro e casa e prender, não é isso, não. Quando se fala aqui de poder de polícia, é o poder de fiscalizar. Fiscalizar o trânsito, então ele é responsável pela segurança viária. E quem é o agente da autoridade de trânsito? Falamos de autoridade de trânsito, a gente sabe quem é agente de trânsito, e agora agente da autoridade de trânsito. Quem é ele? Agente de trânsito e policial rodoviário federal, que atuam na fiscalização, no controle, na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura do auto de infração e para procedimentos dele decorrentes, a partir do auto de infração, os procedimentos que a lei determina que esse agente da autoridade faça, como, por exemplo, as medidas administrativas, a remoção do veículo, o recolhimento de documentos e coisas desse tipo, que são estabelecidos por lei. Incluídos o policial militar ou agentes referidos no artigo 25A do Código. Aqui são os agentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal, que eles também podem ser considerados como agentes da autoridade de trânsito. E eles podem, inclusive, exercer o poder de polícia administrativa, de fiscalizar o trânsito. Quando designados pela autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, mediante convênio, na forma prevista neste Código. Olha que coisa interessante aqui, ó, já fica aqui uma deixa para vocês, viu? Tanto o policial militar, quanto o agente de segurança do Senado e o agente de segurança da Câmara de Deputados, não esqueça da Polícia Militar, que o foco aqui é a Polícia Militar. Para eles atuarem como agente da autoridade de trânsito, tem que ter designação, tem que ter portaria, e o órgão tem que ter convênio. Se faltar essa designação, portaria e convênio, não pode atuar. Se você recebeu notificação de multa, e você perguntou para o órgão, esse policial militar, especificamente esse policial militar aqui de matrícula X, ele tem uma portaria que coloca ele no serviço de fiscalização de trânsito como agente da autoridade de trânsito? A Polícia Militar tem convênio? Tem, mas o agente tem alguma portaria nomeando ele para trabalhar no trânsito? Vamos lá, presta atenção. Lembra que eu coloquei na chamada lá no grupo? Que tem gente que toma multa e termina pagando multa de graça, que não era para pagar, e termina pagando. Então, aqui é uma das perguntas que eu preciso fazer para o órgão. Se aquela pessoa que está ali na rua, ela foi designada para estar ali na rua. Porque o convênio, ele não é genérico não, viu, pessoal? O convênio da Polícia Militar com o DETRAN não é genérico, não. É um convênio onde a Polícia Militar se coloca à disposição do DETRAN, mas não são todos os policiais e graduados e oficiais que podem atuar no trânsito, não. É um conceito muito errado que eu ando pregando por aí, viu? E eu posso dar um exemplo hipotético que eu já derrubo isso aí pelo meio do caminho. Exemplo hipotético. E eu já vou falar, não tenho papo na língua. Se o convênio ele fosse genérico, se fosse para todos os policiais trabalharem no trânsito, atuar, o policial, o APFEM, que trabalha interno, trabalha lá com o comandante da companhia, trabalha lá com o batalhão, quando esse policial que trabalha interno sai do trabalho para ir para casa de carro, aí ele vê alguém cometendo infração na rua, ele passa, olha, notifica o veículo, a pessoa nem vê, notifica o veículo e ele passa, vai embora. No dia seguinte, ele entrega a notificação lá na companhia, a companhia manda para o DETRAN e o DETRAN manda a multa para sua casa. Você acha isso correto, sim ou não? Responda aí no chat, aí, por favor. Vocês acham correto, sim ou não? Alguém que trabalha aí, interno, um policial que trabalha interno, ele sai do trabalho dele 17 horas para ir para casa, que ele trabalhou no ADM, sai 17 horas para ir para casa, e aí no caminho, alguém sem cinto,
vê alguém sem cinto, ah, vou notificar aquele carro ali, ele pega, notifica, e aí vai para casa. No outro dia, ele chega lá, entrega essa notificação para a companhia manda para o Detran, e o Detran manda a multa para sua casa. Então, isso não é... Então, isso prova que o convênio não é genérico. Isso prova que o convênio não é para todos. Tem que ter designação do agente com matrícula X para atuar no trânsito. Então, vamos lá, caminhar. Vamos caminhar, a gente tem muito o que falar hoje ainda. Vamos correr. Agente da autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito, competente para realizar a fiscalização, deve se enquadrar em uma das seguintes categorias: com atuação isolada ou cumulativa, não bastando mera designação mediante... Opa, isso aqui é interessante, rapaz, que coisa interessante. O agente da autoridade de trânsito, aquele policial militar que nós falamos, competente para realizar a fiscalização, deve... Opa, obrigação, olha o imperativo, verbo no imperativo, deve, ordenança, deve se enquadrar em uma das seguintes categorias, com atuação isolada ou cumulativa, ou seja, ele pode ser policial e agente de trânsito ao mesmo tempo. Não bastando mera designação mediante portaria ou outro ato administrativo. Então, não basta ter a designação mediante portaria ou qualquer outro ato administrativo. Tem que seguir todo um rito, tem que seguir todo um preceito. Vamos lá. Agente de trânsito pode ser agente da autoridade de trânsito, policiais rodoviários federais, pode ser agente da autoridade de trânsito, policiais militares do serviço ativo. Policiais militares do serviço ativo, esses sim podem atuar no trânsito como agente da autoridade de trânsito. Se for da reserva, não pode. RR, reserva remunerada, não pode. Ele pode até exercer outra coisa lá dentro do Detran. Agora, autuar como agente da autoridade de trânsito, não pode. Aí a lei está falando que não pode. Tem mais? Vamos lá caminhar. Guardas municipais, na conformidade do inciso 6 do artigo 5º da lei número 13.022, é a lei das guardas municipais, de 8 de agosto de 2014. Então, as guardas municipais, elas podem autuar no trânsito como agente da autoridade de trânsito. Claro que tem que ter o convênio, não pode esquecer o convênio. Então, eles podem autuar. Tanto pode que já foi pacificado, inclusive no STF, já tem uma lei que fala sobre isso, que está inclusa na lei, lá no artigo 6º, do artigo 5º dessa lei, 13.022. E nós temos aqui alguns municípios no nosso país onde as guardas municipais elas já atuam no trânsito. Como exemplo de Recife. Lá nós temos a CTTU, e eles são guardas municipais que atuam no trânsito. Aqui o inciso 5, agentes dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Quando firmado o convênio com o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, de acordo com o artigo 25A do CTB, aquele que nós falamos. Funciona mais ou menos assim. A área externa do Senado e a área externa da Câmara de Deputados, lá em Brasília, essa área está sob a responsabilidade das polícias legislativas. E não somente essa parte de fiscalização policial, como essa parte de fiscalização de trânsito também. Aí o que é que deve acontecer lá? A Câmara de Deputados ou o Senado tem que solicitar um convênio com o Detran do Distrito Federal. Aí, mediante convênio, aí os agentes de polícia legislativa, aí sim, eles poderão autuar como agente da autoridade de trânsito. Sem convênio não pode, tem que ter convênio, é obrigatório. Então não é somente chegar lá, vou te notificar, estacionou aí no lugar do deputado aí, eu vou te notificar. Só se tiver o convênio com o Detran DF. Se não tiver, não pode notificar.